Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Maringá, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as atividades de plantio da nova safra de soja 21-22. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o José Antônio Borg, ele que é presidente do Sindicato Rural de Maringá, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, José. É sempre um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, muito obrigado, Guilherme. Bom dia a todos que nos assistem aí. José, como é que estão andando os trabalhos de plantio por aí? Tem chovido bastante aí na região, mas o produtor tem conseguido avançar com os seus plantios? Guilherme, nós tivemos, a chuva se iniciou acho que em 30 de setembro, né? E a partir daí choveu bastante, vários dias. E nesses últimos 20 dias, 22 dias aí, nós não tivemos muitas janelas de plantio, né? E estamos tendo uma boa agora a partir de quarta-feira e vai até amanhã. E o plantio está a todo vapor. Acreditamos aí que antes dessa próxima chuva que chega aí final de semana, chega domingo, nós devemos atingir aí uns 80%, talvez um pouquinho mais, de plantio já realizado da safra 21-22. E aí, José, como é que esses 80% ficam com relação à janela, até pensando na safrinha de milho do ano que vem? Vai ser uma situação melhor do que a da safra passada? Um pouco melhor que a da safra passada, mas com um pouco de atraso também. A previsão era de se encerrar o plantio em 15 de outubro, mais ou menos, né? Começar aí era ter começado em 20 de setembro e terminando aí 15 de outubro, que seria uma janela muito boa para o plantio da safrinha. Vamos atrasar aí uns 10 a 15 dias, irá ficar atrasado o plantio com relação, pensando em milho safrinha. Mas melhor do que o ano passado, que atrasamos praticamente um mês, né? E aí, olhando as previsões daqui para frente, como é que deve ser esse ciclo por aí? A gente deve ter um desenvolvimento bom dessas lavouras ou tem previsão de alguns problemas aí pela frente? Olha, as lavouras até agora estão com a germinação muito boa, emergência uniforme, está ocorrendo a contento, né? Para frente, né? A Deus pertence. Nós estamos tendo aí uma certa controvérsia, né? Alguns meteorologistas falando da laninha, e outras vai ser mais intensa, outros menos e tal. Mas a expectativa do produtor sempre é positiva e se uma boa safra começa com um bom plantio, os indícios são muito bons. As lavouras estão aqui na nossa região com a germinação muito boa, o estande uniforme. Isso é um bom sinal e um bom início de safra. Isso é só para a gente entender um pouquinho mais da produção. Se tudo ocorrer bem, tudo for dentro do previsto, quanto é que deve ser a média de produtividade? Que patamar aí é considerado uma boa safra na região? Para a região nossa aqui, por investimento que está sendo feito, a expectativa é de 60 sacas por hectare, né? Essa é a expectativa média do nosso produtor da nossa região aqui e esperamos que isso aconteça. Com picos, né? Alguns picos aí, às vezes com 10, 20% até acima disso, mas são lavouras esporádicas e vai depender muito das condições daqui para frente. Mas 60 sacos por hectare é uma expectativa, a expectativa do nosso produtor. Pensando agora na comercialização, como é que o produtor aí de Maringá entra nessa nova safra? Foram muitas vendas antecipadas, o produtor está mais segurando, qual que tem sido a estratégia de vendas até esse momento? Essa é o grande... a grande dúvida do produtor, né? O ano passado, como acabou tendo
prejuízo, né, em função de vender antecipadamente com preço bem aquém do que foi depois do mercado, e neste ano o produtor está mais arredio e está vendendo menos, né? E isso é preocupante, porque mercado é mercado, é uma incógnita, né? Mas o produtor está muito arredio e está vendendo muito pouco antecipado esse ano. E aí, José, a gente também tem ouvido relatos de produtores em diversas regiões apontando atrasos em entrega de insumos, dificuldades até para encontrar alguns produtos. Como é que está essa situação em Maringá? Também tem tido esse problema? Exatamente, não é diferente Maringá, não. Nós estamos com dificuldades de encontrar produtos, de entrega de produtos já comprados, e quando encontra, com preços que, às vezes, até, em alguns casos, dobraram ou triplicaram o valor. Isso tem sido uma preocupação do produtor. Saber se na hora oportuna, na hora que ele precisa do produto, ele vai ter à sua disposição para utilizar. Não é diferente de outras regiões do país, com certeza. E aí essa situação pode impactar essa safra de soja ainda ou é uma situação mais preocupante para a sequência das atividades para as próximas safras que vão vir? Não, eu acho que pode impactar essa também. A gente não sabe como é que vai, o que vai acontecer, se os produtos comprados vão ser entregues, né? É uma preocupação. A gente não sabe se o tamanho do impacto, mas que existe essa preocupação, existe. E a expectativa é que para as próximas safras o mercado se acomode, né? As indústrias voltem a produzir com mais intensidade e que não tenhamos mais falta de produto. E isso pode ser um limitante, sem dúvida nenhuma, para a safra brasileira, com certeza, né? José, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário de início de safra aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Guilherme, a oportunidade de relatar aqui a situação da nossa região. Eu tenho acompanhado os outros companheiros de outras regiões falando, isso é muito importante, né? Para o produtor estar atento ao que está acontecendo no Brasil todo. E estamos sempre à disposição e um bom dia a todos, um bom final de semana aí. José, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, para a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra por aí. Um abraço, até a próxima. Um abraço, bom dia. O José Antônio Borg, ele que é presidente do Sindicato Rural de Maringá, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de plantio dessa nova safra de soja 21-22 e quais são as perspectivas dos produtores lá da região. Trabalhos de plantio começaram um pouco atrasados, começaram já no mês de outubro, com poucas janelas de avanço em função do excesso de chuvas, mas a expectativa do Sindicato Rural é que até esse final de semana o plantio chegue a 80%, avançando bem, aproveitando as poucas janelas sem chuvas que aparecem lá na região. Esse plantio de 80% até o final da semana é atrasado com relação ao que seria normal, ao que seria esperado, cerca de 10 a 15 dias, mas mais adiantado do que o registrado na safra passada, onde o atraso foi de 30 dias e impactou bastante a segunda safra de milho. Então a perspectiva é um pouco mais favorável do que o do ano passado, pensando aí em termos de janela de plantio. A expectativa de produtividade fica na casa das 60 sacas por hectare, o que é um patamar bastante positivo lá para a região, em função de um bom início de safra. O plantio está sendo bem feito, as primeiras germinações e emergências acontecendo de maneira positiva, de maneira uniforme, vão garantindo essa sustentação na expectativa de boas produtividades. Olhando para o mercado, o produtor lá de Maringá arredio nesse momento, esperando um pouco mais para fechar vendas, o que é uma situação preocupante na visão do José Antônio Borg, já que o mercado é bastante volátil, a gente não consegue saber o que vai acontecer lá na frente, mas essa tem sido a estratégia do produtor lá da região
depois de vender bastante antecipado na última safra, encontrar preços maiores lá na frente, a opção nesse momento tem sido segurar um pouquinho mais essas vendas. Outro ponto que preocupa a liderança é a entrega e recebimento de insumos. Muitos insumos contratados com dificuldades de entregas, outros insumos em falta no mercado, produtor tendo dificuldade de encontrar esses produtos no mercado. Isso pode impactar essa safra de soja atual que está sendo plantada nesse momento. A expectativa do José Antônio Borger é que essa situação possa se normalizar já para essa safra, mas principalmente para as safras seguintes, para garantir a sequência das atividades ocorrendo normalmente, não só lá na região, mas em todos os locais que têm tido esse problema. A gente tem acompanhado essa situação aqui no Realidades da Safra. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.